Olá, pessoal. Seguindo agora com resolução da nossa lista de exercícios, vamos para o exercício número 8 da página número 75, que fala assim: dado dois números A e B, representados por, então, A é igual a 3x mais 4 e B é igual a 4x menos 1. Determine o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, pessoal, nós vamos ter que elevar 3x mais 4 ao quadrado, porque eu quero A ao quadrado, mais o valor de B, que é igual a 4x menos 1 ao quadrado, porque eu quero B ao quadrado. E aí, o desenvolvimento o desenvolvimento dessa expressão será a resposta do exercício. Então, vamos aplicar a regrinha. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Aqui é o quadrado da soma. E aqui eu vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro. Então, aqui vai ser o quadrado da diferença. Então, é aquela regrinha, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo valor. E aqui, mais, para esse outro caso, eu vou fazer o quadrado do primeiro, como aqui é menos, eu faço menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo número. Então, A vale 3x, então, aqui eu vou ficar com 3x elevado ao quadrado, mais duas vezes o valor de A, que é igual a 3x, vezes o valor de B, que é igual a 4, mais no lugar de B, 4 ao quadrado. Depois, mais aqui, de novo, quadrado do primeiro, então, vai ficar 4x elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é igual a 4x, vezes o segundo, que é igual a 1, mais o quadrado do segundo, conforme a fórmula. E agora, vamos seguir desenvolvendo. 3 ao quadrado é igual a 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, que é igual a 6, e 6 vezes 4 vai ser igual a 24x, e aqui mais 4 ao quadrado, que é igual a 16, mais 4 ao quadrado é igual a 16, x ao quadrado é igual a x ao quadrado, menos 2 vezes 4, que é igual a 8x, vezes 1 é igual a menos 8x, mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. E agora, nós vamos somar os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 9x ao quadrado e 16x ao quadrado. 9 mais 16 vai ser igual a 25x ao quadrado. Depois, aqui, eu tenho 24x, que eu vou juntar com menos 8. Então, 24 menos 8 vai ser igual a mais 16x. E depois, para finalizar, eu vou fazer 16 mais 1, que vai ser igual a 17. Essa é a solução do exercício número 8. Vamos para o exercício número 12 agora. No exercício 12, fala assim: se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 17 e x vezes y é igual a 16, determine o valor de x mais y ao quadrado. Então, pessoal, aqui quer saber quanto que é x mais y ao quadrado, o valor numérico. Então, o primeiro passo, aplicar a regrinha do quadrado da soma. Então, eu faço o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. Então, observe, eu vou escrever ele em uma outra ordem, mas os mesmos valores. Então, eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais duas vezes x e y. Olha aqui, ó, x ao quadrado, mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 17. Então, no lugar deste valor aqui, eu vou escrever o número 17. Mais duas vezes, no lugar de xy, ó, x vezes y é igual a 16. Então, no lugar de xy, eu vou escrever o valor 16. Então, aqui eu tenho 17 mais duas vezes 16, que é igual a 32. Ficou apertadinho aqui, né? 17 mais duas vezes 16, que é igual a 32. Somando, 7 mais 2 é igual a 9, 1 mais 3 é igual a 4. Resposta alternativa C é igual a 49. Vamos para o exercício 13 agora.
Se x mais y é igual a 8 e x vezes y é igual a 15, qual é o valor de x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado, certo? Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que lembrar quando vocês forem fazer esse exercício é que x mais y ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo número. Então, veja bem, aqui dentro do parênteses eu tenho x, y, e aqui falou que x mais y é igual a 8. Então, no lugar de x mais y, agora eu vou colocar o número 8 e vou elevar ao quadrado, porque, ó, x mais y é igual a 8, que vai ser igual a x ao quadrado, e o y ao quadrado, que eu vou escrever aqui do lado, mais y ao quadrado, mais 2 vezes o valor de xy. E x, y, que é o que tá aqui, ó, x vezes y, é igual a 15. Então, mais 2 vezes o valor, que é o número 15. Muito bem. Agora, eu vou fazer 8 ao quadrado, que é igual a 64. Vou repetir aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, 2 vezes 15, que é igual a 30. E o 30 que está nesse membro da igualdade somando, eu vou passar para o outro membro da igualdade subtraindo. Então, eu vou ficar com 64 menos 30, aqui era mais, passa para o outro lado como menos, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. 64 menos 30 é igual a 34. Então, eu posso dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 34. Muito bem. Sabendo disso, pessoal, agora vamos aqui voltar para essa equação inicial. Como aqui tá sem espaço, eu vou pegar uma folha, tá? Então, eu vou copiar aqui a equação, ó. X ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Agora, eu vou pegar o y ao quadrado e vou escrever do lado do x. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6xy, desse jeito aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado, eu fiz aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 34. Então, no lugar de x ao quadrado e y ao quadrado, eu vou escrever o número 34. Então, aqui, eu vou escrever o número 34, mais 6 vezes xy, que a gente já viu que x vezes y é igual a 15. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 15, quem não souber fazer mentalmente, arma a continha. 6 vezes 5 é igual a 30, vai 3. 6 vezes 1 é igual a 6, mais 3 é igual a 90. Então, aqui eu tenho 34 mais 90, que vai ser igual a 124. Resposta desse exercício, alternativa D. Muito bem. Seguindo agora com a lista de exercícios, nós vamos fazer o exercício número 1 da página número 80 e 81. Bom, pessoal, esses exercícios são exercícios sobre casos de congruências em triângulos, certo? Então, aqui fala o seguinte: para cada item abaixo, sabendo que os triângulos são congruentes, indique o caso de congruência e justifique cada um deles, certo? Então, pessoal, nós vamos começar a justificar da seguinte forma. Então, eu vou indicar aqui que eu tenho, tá vendo que aqui tem 2 risquinhos e aqui 2 risquinhos? Significa que o lado CD é congruente ao lado CB. Então, aqui nós temos 2 lados congruentes. Aqui, este ângulo com esse risquinho e esse ângulo com esse risquinho, significa que este ângulo, que é formado por BCA, então, B com o ângulo C em A, é congruente ao ângulo DCA também. Então, esses 2 ângulos são congruentes. Então, aqui eu já tenho lado, ângulo, e para finalizar, eles têm esse lado em comum. O lado CA é igual ao lado CA, é o mesmo lado. Então, aqui nós estamos falando de um caso de congruência que tem lados congruentes, ângulo congruente e lado. Então, é o caso lado
ângulo e lado. Vamos para o próximo agora. Aqui, pessoal, nesse outro caso de congruência, nós temos lados congruentes. Então, tem o lado BA, então, o lado BA é congruente ao lado DC. Lembrando que a ordem DC, CD, tanto faz, tá? Representa a mesma coisa. E nós também temos o lado BC, que é congruente ao lado AD. Então, BC é congruente ao lado AD, tem a mesma medida. E para finalizar, eles têm um lado em comum, que é o AC, que é igual a AC. Logo, nós temos aqui um caso de congruência de lado, lado e lado. Então, L, L, L. Lado, lado, lado. Esse é o caso de congruência nesta figura, né? Então, aqui eu tenho o caso de congruência lado, 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 porque os três lados são congruentes. Vamos agora para a alternativa C. Então, pessoal, de acordo aqui com esse desenho, agora eu tenho a indicação do ângulo A, que é congruente ao ângulo F. Repare pelo desenho. Então, o ângulo A eu vou escrever da seguinte forma: B, A, C, porque o ângulo está no vértice A. Ele é congruente com o lado E, F, D. E o chapeuzinho do ângulo fica em F. Outro caso de congruência que nós temos, está aqui, é o lado. O lado AB é congruente ao lado EF. E para finalizar, nós temos aqui um outro ângulo. Então, o ângulo FED é congruente ao ângulo ABC. ABC. Então, são ângulos congruentes. Então, nesse caso, eu tenho ângulo, lado e ângulo. Então, nós temos aqui um caso de ângulo, lado e ângulo. É dessa forma que se justifica a congruência neste triângulo. Vamos agora para a alternativa D. Na alternativa D, nós vamos ter o seguinte caso de congruência, certo? Então, aqui, esses dois triângulos, eles têm esse lado aqui em comum. Então, primeiro, eu tenho esse ângulo que é congruente a este. Então, vamos escrever primeiro. Então, esse ângulo aqui, que é o CAB. CAB, ele é congruente ao ângulo CDB. CDB. Muito bem. Depois, nós temos um lado em comum nesses dois triângulos, que é este lado aqui, ó. Então, o lado BC é igual ao lado BC nesses dois triângulos. E tem mais um caso de congruência de ângulo, que é o ACB. O ângulo ACB é congruente ao ângulo DBC. DBC. Dessa forma. Então, nesse caso de congruência, nós vamos ter ângulo, lado, e a gente pode dizer que esse ângulo, além de ser um caso lado, ângulo, lado, a gente pode dizer também que esse ângulo é um ângulo oposto, porque ele está oposto ao outro lado. Então, aqui nós temos um caso de ângulo, lado e ângulo, que a gente pode chamar de ângulo oposto, então, a gente pode colocar AO. Muito bem, vamos para o próximo agora, que é a alternativa E. Na alternativa E, pessoal, aqui ficou muito fácil, né? Porque já tá com valor numérico, então a gente já pode ver que aqui nós temos lado, ó, 5 e 5, ângulo 110 e 110, e lado 3 em 3. Então, esse é um caso de lado, ângulo e lado. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos para a página número 116, solucionar o exercício 14 e 15. Bom, gente, são esses dois exercícios aqui, tá? Repare que eu coloquei até a minha mãozinha com o dedinho apontando aqui para baixo, porque esse é o desenho de resolução, certo? Eu vou fazer aqui na parte de cima para vocês o exemplo do exercício, como vocês têm que pensar para chegar nesse desenho aqui, tá? Então, aqui, exercício 14, translação na horizontal de 5 unidades para a direita. Então, lembrando que o movimento de translação, ele vai sempre se movimentar ou na horizontal
ou na vertical. E nesse caso, como está falando para a direita, significa que o barquinho, ele vai para o lado direito em 5 unidades, certo? Então, uma forma de vocês pensarem esse barquinho é pegar cada um dos pontos e marcar 5. Eu vou começar marcando a partir desse ponto aqui, que é o último ponto. Então, aqui eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que aqui eu vou ter o ponto A'. Aqui eu tinha o ponto A, então aqui eu tenho o ponto A'. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto B. Sempre contando 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou ter o ponto B'. Próximo ponto H, conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, bem aqui, eu vou ter o ponto H'. E aí, aqui o G fica fácil, né? G também conta 5, então ele vai ficar logo aqui em cima, é o G'. Depois, o F', conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, pessoal, vocês já podem começar a tomar como ponto de referência o que vocês já marcaram, né? Mas se não, vai lá, conta 5 em cada um dos pontos, e aí vocês chegam na resposta também, ó. E tá na mesma linha do F. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar na mesma vertical, né? E linha. Aí tem o D, então o D tá bem aqui, né? Vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto D vai vir parar aqui. Ponto 6 tá aqui, vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto C vai ficar bem aqui, C'. E agora basta unir esses pontos. Então, vamos lá para a união desses pontos. Então, eu vou juntar o A com o A com o H, aqui o H com G, o E e o F, aí eu junto o G e o F, depois aqui o E, e aqui é o D', aqui junto, ó, D' com E', com C', tá vendo? D com C, aí eu junto C com B, como está ali na figura, e para finalizar, a linha com B'. Pronto, tá formada a figura, tá vendo? Então, essa daqui é uma reprodução da figura. Então, eu peguei essa figura e andei 5 unidades. Cada um dos pontos, eu movimentei 5 unidades para o lado direito, porque foi o que pediu no enunciado. E agora, no exercício número 15, pede a translação também 3 unidades para baixo. Então, cada pontinho desses eu vou contar 3. Eu vou desenhar um novo barquinho. Aqui tem o gabarito, eu coloquei apontando, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou começar a partir do ponto G. Conta 3, ó. G tá aqui. 1, 2, 3. Repare, é para baixo, 3 unidades. Então, esse aqui é o G'. Agora, o F, 3 também. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho o F'. Depois, o ponto H, vou contar 3. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter o ponto H'. E', vou contar 3, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho o ponto E'. Próximo, B, vou contar 3. 1, 2, 3. Aqui eu vou ter o ponto B'. Ponto C, vou contar 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o ponto C'. Ponto A, vou contar 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o ponto A'. Agora, o ponto D, eu conto 3 também. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter o ponto D'. E agora, para finalizar o exercício, basta ligar os pontos. Então, G liga com F, F liga com E, G liga com H, E liga com D, A liga com H, B liga com A, C liga com D e B liga com C. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula de estudo para a prova bimestral. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham na resolução desses exercícios, eu vou estar disponível para vocês na sala de aula, na segunda-feira e na terça-feira, para esclarecer. Lembrando que quarta-feira é nossa prova. Beijinhos e tchau!